Então, vamos caminhar mais um pouquinho. E hoje nós vamos trabalhar a partir daqui. 3.3, o capital e o juro. O capital e o juro. É o que nós vamos trabalhar nesse vídeo. Deixa eu acertar aqui, beleza. Eu estou colocando... Bom, vamos lá. 3.3, o capital e o juro. Denomina-se capital a qualquer quantidade de moeda ou dinheiro que uma pessoa, física ou jurídica, aplica ou empresta para outra durante um determinado tempo. Capital ou valor inicial é a mesma coisa. Quando nós estamos falando da matemática financeira de capital, é o mesmo, é aquele valor que nós estamos iniciando o nosso negócio. É o valor que eu tenho agora na minha mão, é o capital. É o valor que eu invisto no meu projeto, é o capital. Ou seja, é aquele que dá início, é aquele que dá o ponto de partida. E a partir dele, né, a partir dele que nós vamos ter ganhos ou vamos pagar juros a partir dele. Tá? Então, esse é o primeiro raciocínio que nós temos que ter. Então, quando nós falamos de capital, só para irmos já familiarizando, normalmente o capital ele pode ser representado por P, nós vamos ver pela frente, pela letra P, ele pode ser representado pela letra C de capital, ele pode ser representado pela letra PV, presente value, tá? E está de bom tamanho. Então, normalmente o capital ou o valor inicial, ele é o que dá o ponto de partida de tudo que vai acontecer pela frente, seja ele em dinheiro ou algum investimento que nós façamos. E o juro? O juro pode ser definido como a compensação financeira conseguida por um aplicador durante certo tempo, ou ainda o custo do capital para uma pessoa, que durante certo tempo usa o capital de outra. O juro é aquele acréscimo que nós vamos colocar a esse capital inicial, que pode ser positivo ou negativo. Se eu aplico R$1.000 e recebo 1.100, eu obtive um retorno de 100. Então, os juros que eu tive, os juros em valor monetário. Os juros é em unidade de moeda. Então, os juros que eu recebi por ter aplicado R$1.000 foi R$100. Eu faço uma compra de R$1.000 de um determinado bem e pago 1.100. Os juros que eu estou pagando de 100 é o custo que eu estou tendo por ter usado o dinheiro da empresa que me vendeu a prazo. Por que isso aí é importante? Todas as vezes que você compra parcelado, você está usando o dinheiro da empresa, ou está usando o dinheiro da financeira, ou está usando do seu cartão de crédito. Então, se você está usando o dinheiro dele, você tem um custo, você tem um custo desse capital. E o custo do capital é os juros. Um outro detalhe importante que tem que se analisar, tá? Quando nós todas as vezes que nós vamos, por exemplo, fazer um investimento, né, e nós vamos pagar juros por aquele investimento, nós temos que analisar se os juros que nós vamos pagar por usar aquele dinheiro do banco, por fazer aquele empréstimo, vai me dar um retorno superior àqueles juros que eu estou pagando.
em se tratando de negócio. Porque é esse que é um grande problema. Por exemplo, quando você faz a tua administração financeira lá da sua empresa, você tem que ter todo o cuidado em relação a isso. O quanto que o banco te cobra para te fazer um empréstimo? Quanto eu ganho quando eu invisto aquele dinheiro no meu negócio e quanto eu tenho de retorno nos produtos que eu vendo a partir do investimento que eu fiz? Senão eu vou estar ajudando o banco e vou estar alavancando o meu custo. Esse é um dos cuidados que tem que ter quando se fala de gestão financeira. Esses detalhes eles não podem passar despercebidos. Juro é valor em unidade monetária. Eu emprestei, eu peguei 1.000, paguei 1.100. Juros 100. Eu peguei 1.000, investi 1.000 e recebi 1.100. Eu tive de juros 100. Agora, veja embaixo. Por que eu estou te falando isso? Aqui embaixo você fala, a taxa de juro é a razão entre os juros recebidos ou pagos no fim de um período financeiro e capital aplicado. No fim de um período financeiro ou capital aplicado. Né? Ou capital aplicado. A taxa de juros a taxa vai ser a razão existente entre eles. Por exemplo, eu emprestei 1.000 e recebi 1.100. A taxa aí vai dar 10%, né? Vai dar 10%. Então, 10% é a taxa de retorno que eu vou ter quando eu emprestei R$ 1.000. Então, a taxa de juros é a razão existente entre o valor inicial e o valor final. E outro detalhe importante que nós estamos falando aqui já de taxa de juros. Juros normalmente, nós vamos ver aí pela frente, ele é representado pela letra J, dificilmente tem outro. A taxa de juros, normalmente, ela é representada por I, pela letra I minúscula, na maioria das vezes. Tá? Às vezes, nós vamos tem um momento que nós vamos usar como taxa R, porque aí, nesse caso, nós vamos fazer a análise da taxa de juros e taxa de inflação para nós vermos qual é a taxa de juros reais. Ou seja, eu fiz uma aplicação e ganhei 6% no final do ano. A pergunta que tem que ser feita é a seguinte: quanto foi de inflação? 5%. Então, quanto eu tive de ganho real? 1%. Não foi não. Você pode ter certeza que vai dar diferente de 1%. Vai dar menos de 1% quando nós calcularmos. O ganho real, né, que é a taxa de juros reais. Isso aí nós vamos ver lá na frente, que normalmente ela é representada por R. Mas nesse caso aqui, a taxa de juros praticamente nós vamos utilizar sempre como I. Vamos ver um exemplo aqui simples, né? Que tem aí. Suponhamos que a aplicação de R$ 150, 150 unidades monetárias, tenha produzido no final de um mês a quantia de 4,50 de juros. Ou seja, 4,50 de juros em unidade monetária. Qual a taxa de juros? Então, nós vamos ter o valor aplicado, que é o capital, né? O valor aplicado ou o capital, que é a mesma coisa que nós vimos lá em cima, 150. Os juros que foi obtido, né? Os juros que foi obtido, que é o J, que nós vimos. Cadê ele? J, que nós vimos. 4,50. Qual vai ser a taxa de juros? Né? A taxa de juros vai ser a razão existente entre o que eu recebi, o que eu ganhei, em relação ao valor que foi aplicado. Então, 4,50 dividido por 150 vai dar 0,03. Ou 3% ao mês. Preste atenção nisso aqui, ó. Esses dois detalhes aqui, eles são fundamentais do que nós vamos ver ali para frente. Quando nós fizemos o cálculo, nós encontramos a razão existente entre os juros de 4,50 e o valor aplicado de 150. E nós encontramos 0,03. O 0,03 é o mesmo 3%.
Porque isso aqui significa o quê? Né? Significa o quê? Que o 0,03 vezes 100 é o 100%, né? Que é o 100, vezes 100%, vai me dar exatamente a taxa de 3%, de 3% que ganhou nesse período, e o período dado foi de um mês. Né? O período dado foi de um mês. Então, por isso que aqui ele não mostra nem aquela fórmula que você já deve ter perguntado. Tá, mas não tem uma fórmula de juros para calcular os juros simples? Tem. Mas como aqui é um, você vai multiplicar ele por um, deixa ele quieto. Eu estou querendo dizer o seguinte, esse 0,03 é o coeficiente. E o 3% é a taxa de juros que nós tivemos no período. Quando nós formos utilizar na fórmula, sempre nós vamos usar o coeficiente, que é a taxa de juros dividido por 100. Na fórmula, nós precisamos de fazer isso sobre o risco da gente cometer erro primário. Esquecer, né, de fazer a transformação lá na frente. Vamos aqui, o que ele fala? Que observação. A taxa de juros pode ser representada sob duas formas. A taxa percentual, quando representar os juros de 100 unidades de capital durante o período financeiro a que se refere, que é o 3%. Ou a taxa unitária, quando representar nas mesmas condições os juros de uma unidade de capital. Os juros de uma unidade de capital é 3%. A taxa, que é a unidade de 100, né? A taxa percentual, que é a unidade de 100, foi o 0,03. Então, fala aqui o exemplo. Seja o exemplo. Seja a taxa de juros de 15% ao ano. 15 dividido por 100 é 0,15. 0,15 ao ano é a taxa unitária ou coeficiente. 0,15 é a taxa unitária ou coeficiente, que eu falei aqui, que eu frisei aqui em cima, né, e marquei com esse amarelo para chamar a atenção. Porque é esse que nós vamos utilizar. E o 15% ao ano é a taxa percentual. 3% ao ano, ao mês, é a taxa percentual desse ganho aqui. Ou seja, ele ficou apenas um mês, teve 4,50. Se ele ficar 2 meses, ele vai dar 6%. Então, ele vai virar R$9. Né? Se ele ficar 3 meses, vai ser 9%. Aí ele vai ser 12,5%, se eu fiz o cálculo correto. E assim vai. Tá? E aí ele continua aqui. As taxas de juros neste trabalho, quando inseridos nos enunciados e nas respostas dos exercícios, serão sempre indicados na forma percentual. Porém, então ele será sempre indicado na forma percentual. Porém, todos os cálculos desenvolvidos de fórmulas serão na notação de fração, ou seja, na taxa unitária. É isso que ele está te falando. Certo? Isso aí é uma coisa que nós não podemos deixar de fazer, sob pena de nós cometermos erros primários. Então, vamos ver aqui, o valor do dinheiro no tempo, 1,4. Do ponto de vista da matemática financeira, 10 mil hoje não são iguais a 10 mil em outra data qualquer. Aquilo que eu falei, do valor do dinheiro no tempo. Pois o dinheiro cresce no tempo ao longo dos períodos devido à presença da taxa de juros. Veja bem, o cresce aqui, ele te leva a uma análise que você pergunta, e se eu pegar empréstimo, ele cresce? Por exemplo, eu peguei 10 mil, né? Eu peguei 10 mil e paguei 11 mil. Tá, na verdade, eu estou pagando mais do que eu recebi. O 10 mil passou a valer 11 mil.
para aquela pessoa, para aquela empresa que te emprestou, para aquele banco que te emprestou. Então, o 10 mil, ele passou a valer 11 mil um ano depois. E por que que isso é importante? Por que que isso é importante nós falarmos? O Banco Central, quando ele faz o controle dos meios de pagamento, ele se baseia nisto. Então, vamos supor que a quantidade de dinheiro que existisse no país da economia fosse 10 mil e ele está na sua mão. Você fosse a única pessoa que representasse o país. Você é a única pessoa do país e tem 10 mil. Aí tem que ter uma segunda, né? Aí você pega ele emprestado, você empresta ele para alguém e cobra 1.000 de juros. Esse alguém vai te pagar 1.000 de juros. Então, quando ele te voltar para você, você tem 11 mil. Suponhamos que fosse essa quantidade única de dinheiro existente e o Banco Central tivesse fazendo o controle dos meios do pagamento. Ele ia pular no ano de 10 mil para 11 mil no ano seguinte. Entenderam? É por isso que quando nós falamos aqui que quando você tem juros, você aumenta, cresce o dinheiro no mercado. Por isso que quando as taxas de juros crescem, todo mundo pula, todo mundo fica assustado. Porque você, se comprar, vai pagar mais, né? Vai pagar mais caro. Se você faz um financiamento, você vai pagar mais caro, e isso vai aumentar a quantidade de dinheiro na economia. O Banco Central vai ter mais dinheiro disponível. E se ele soltar esse dinheiro para o mercado, vai gerar inflação. Sabe por que vai gerar inflação? Porque vai aumentar, os preços dos produtos vão aumentar. E se eles aumentam, isso significa que houve uma geração de inflação. E se isso continuar, vai aumentando e vira o que é chamado de inflação inercial. É quando ela se retroalimenta. Então, por isso que ele fala aqui do valor do dinheiro no tempo, que a taxa de juros faz aumentar o volume de dinheiro na economia e no seu bolso, se você é uma pessoa que empresta dinheiro a juros, por exemplo. Assim, sob a ótica da matemática financeira, devemos observar que os valores presentes em uma mesma data são grandezas que podem ser comparadas e somadas algebricamente. Ou seja, você pode comparar o valor do dinheiro no tempo, considerando essa taxa de juros. Considerando o valor do dinheiro no tempo. Os valores presentes ou melhor, você pode comparar o dinheiro no tempo, ou seja, 10 mil hoje não vale 10 mil no final do ano que vem. Ele vai valer 11 mil para quem recebeu e vai valer 9 mil para quem tomou ele emprestado. Porque se você só tomou ele emprestado e não utilizou, se você comprou um determinado bem e esse bem não vai se transformar em capital, ou seja, ele não vai produzir mais dinheiro, você acabou reduzindo o seu dinheiro. É por isso que a tua conta bancária diminui quando você começa a comprar coisas que não são necessárias. Aí você fala, caraca, eu estava com 2 mil reais, comprei aquilo, só estou com 300 reais, não dá nem para virar um mês. Aí tu olha para tua casa, você comprou isso, comprou aquilo, comprou isso, fez aquilo, fez aquilo. Aí você olha, caramba, não precisava ter comprado isso agora, podia ter deixado para depois. Aí não tem mais jeito. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando você pode fazer a comparação do dinheiro no tempo a partir das grandezas da taxa de juros que você utiliza. Então, ele fala o seguinte: os valores presentes em datas diferentes são grandezas que só podem ser comparadas e somadas algebricamente. Por que somar algebricamente? Porque cada um tem o seu peso, cada um tem o seu valor. E essa taxa, essa TMA, ou essa taxa de juros, é que entra. Ele fala, em estudos, seja para fins de avaliações econômicas ou avaliações financeiras de empreendimentos, aí nós estamos falando de negócios, de empresas, seja para análise de resultados, ou seja, onde você vai avaliar se um determinado investimento, qual foi o retorno que deu, ou indicadores históricos,
onde você está procurando indicadores que tem um determinado momento que nós trabalhamos, nós vemos índices, né? Nós trabalhamos índices, são os índices econômicos, ou indicadores históricos de investimentos. É comum se lidar com valores financeiros relacionados a épocas ou períodos diferentes. E como que você vai fazer essa análise de indicadores? Como que você vai fazer análise em épocas diferentes de valores? Você só pode fazer isso a partir do custo, utilizando o custo do capital, que são esses indicadores, que são essas taxas, que são esses índices que tem disponíveis. A capacidade que o dinheiro tem de gerar rendimento com o transcurso do tempo faz com que uma mesma cifra em valor nominal tenha diferentes valores em relação ao tempo a que se refere, o que realmente descreve o conceito de valor. Cadê? Deixa eu voltar aqui, que vai ficar mais fácil. Aqui, quase que eu apaguei. Eu voltei lá em cima. Aqui. Então, deixa eu ler de novo, que eu acabei me perdendo. Ah, tá. Ele está falando aqui do valor nominal. Quando você faz a análise do valor do dinheiro no tempo, você faz a comparação do valor do dinheiro no tempo, você vai encontrar o valor nominal dele e o valor real. 10 mil é 10 mil, porque, aliás, 10 reais é 10 reais porque você está com a nota de 10 reais. Mas qual o valor? Esse é o valor nominal dela, porque é o valor escrito. É o valor escrito, é o valor que está ali, é 10. Mas qual o valor real dela? Aí você vai dizer o seguinte, caramba, o ano passado, eu comprava um biscoito com 10 reais tranquilo. Hoje, eu já não compro hoje o mesmo biscoito, eu gasto 15 reais para comprar. O valor nominal desse 10, ele não é mais 10. O valor nominal desse 10 é um valor diferente em relação ao produto que você está comprando, que hoje ele é 15. Então, o valor nominal do produto que você compra é 15 e o valor em moeda que você utilizava um ano atrás era 10, que hoje você já não compra mais a mesma coisa. Aí, se você fizer a comparação desse 15 e desse 15 hoje com essa 10, com essa nota de 10, você vai verificar que a alteração foi de 50%, significa que os 10 reais que você tem hoje vale 5. Você compra apenas 5 reais com ele. Você não compra mais os 10 reais que você comprava um ano atrás. E se você pegar os 15 reais do valor hoje, né, do valor de hoje, e comparar ele no tempo, voltar ele no tempo, esses 15 reais de hoje seriam os mesmos 10 reais de um ano atrás, em termos de valor nominal. Tá? Por que isso aí? Parece confuso, mas não é não. É onde nós vamos fazer a comparação do dinheiro no tempo e aí você vai observar se você teve lucro ou não teve lucro. Se você teve ganho ou você não teve ganho no negócio que você fez. Porque o valor nominal não te diz que você teve ganho. O valor nominal te diz o valor que você tem agora. Por exemplo, o IPVA, que todo final de ano você vai pagar. Aí você fala, caramba, meu carro fica mais velho e eu continuo pagando IPVA mais caro. Por quê? Porque o valor nominal do IPVA que você paga nesse ano é o mesmo valor nominal do que você pagou ano passado. Quando você faz a comparação deles em termos de valor real, você vai observar que eles se encaixam. O mecanismo utilizado pela Secretaria de Fazenda foi a mesma utilizada para corrigir o valor dele, porque teve inflação. Se teve inflação, muda tudo. Aí ele continua, o dinheiro, como qualquer outro bem, tem um valor intrínseco e seu valor sob a variação em função da variação maior ou menor da oportunidade, compra ou rendimento, gerada em função do tempo, que eu estou te falando. Quando você compara ele no tempo,
ele vai te dar valores diferentes. Ou se você comprou, você teve rendimento, né? Ou com a oportunidade que você teve de fazer o investimento. Uma pessoa pode possuir uma casa ou trocar este bem por dinheiro, ou possuir um veículo ou vendê-lo para, em troca, receber o valor em dinheiro. Por outro lado, se a pessoa não possui uma casa e necessita de uma é, é obrigada a recorrer ao aluguel, pagando por esse uso. Se não possui um automóvel e necessita de um, deve pagar por essa locação, não importando-se aliás, não importando-se se por meia hora, como no táxi, como no caso do táxi, ou por um dia ou um mês, não se importando se é por uma hora, ou se é no táxi, ou se é no Uber, onde você esteja pagando. Do mesmo modo, se alguém não possui o dinheiro, necessita dele, deve pagar certa quantidade para obtê-lo, né? Se você precisa de um carro e você não tem, ou você paga o ônibus, ou você paga o táxi, ou você paga o Uber. Se você precisa morar e não tem uma casa, você paga o aluguel por usar aquela casa. Tá? É isso que ele está te falando. Ele fala, então, se você não precisa, se você precisa de uma certa quantia e não tem, você tem que pagar para ter ela. Esse é o custo que você vai ter para buscar. Em geral, todo bem com valor intrínseco exige um pagamento pelo seu uso. O valor intrínseco é o valor dele. Por exemplo, uma corrida de táxi, ou um Uber, por exemplo, você pede a corrida, ele vai lá, analisa, ó, 30 reais. Esse é o valor intrínseco. Por outro lado, se bens com valor intrínseco não são utilizados, não se ganha com eles. Seria o mesmo que ter um táxi na garagem ou guardar dinheiro sobre o colchão, né? Então, se você tem um determinado bem e você não lança a mão dele, ele simplesmente vai desvalorizar ali, sem você ter qualquer ganho sobre ele. Se você tem um táxi ou um Uber e não utiliza ele, simplesmente você está deixando de ganhar. Se você tem lá na sua empresa uma máquina que pode produzir um determinado produto e você não utiliza, você está deixando de ganhar. É o chamado custo de ociosidade. O custo de ociosidade é maior do que o custo que você tem ao utilizar determinado bem ou determinado equipamento. E aí ele continua, né? A capacidade de valorização do dinheiro com o tempo só existe quando é em plena atividade e caso de uma operação de empréstimo. Quem recebe dinheiro de empréstimo paga ao final de um determinado prazo uma quantia de dinheiro maior do que o valor emprestado. Tá? Você vai pagar sempre a mais do que daquilo que você pegou emprestado. O incremento que é pago ao dono do dinheiro é chamado de juros e traduz o conceito do valor do dinheiro no tempo. Aqui tem alguns erros, para tudo erros aqui de digitação. Foi de digitação, é de correção mesmo, né? O hoje não estava corrigindo bem, aí saiu esses erros, mas dá para entender. O conceito de valor do dinheiro no tempo, muitas vezes, isoladamente, exemplificado através do fenômeno inflacionário. Na maioria das vezes, ele é considerado apenas pelo aspecto de inflação. Embora o que realmente ocorre nessa situação e o fenômeno da ilusão monetária é feito tanto maior quanto maior os países padecem de inflação. O que ele está te chamando aqui de ilusão monetária é um conceito de economia que é muito importante e utilizado, porque é o seguinte: se você tem inflação, você tem uma ilusão onde você está tendo ganho, porque a taxa de juros é tão alta que toda aplicação que você faz, você recebe um valor em juros muito alto. E aquele lhe dá a impressão de que você está tendo ganhos altos, né? E, na verdade, você não está tendo ganhos tão altos assim, porque a inflação, na verdade, é que está aumentando aquela quantidade de dinheiro. É como o país que tem inflação alta,
você vai comprar 1 quilo de carne, você compra por 50 mil, 50 reais, 60 reais. Isso falando em matéria de dinheiro brasileiro. Se você vai na Venezuela, por exemplo, digamos que fosse real a moeda da Venezuela, por exemplo. Você vai comprar 1 quilo de carne, você paga R$1 milhão. Aí você fala, caraca, mas R$1 milhão é muito dinheiro. Não, não, não. Não vale nada, você quer saber. R$1 milhão. Você não compra nada com ela, né? Porque o dinheiro é desvalorizado. Ele fala, a inflação é um fenômeno econômico que consiste na perda de poder aquisitivo do dinheiro com o passar do tempo, em decorrência da elevação do nível geral de preços. O nível geral de preços é quando você vai de manhã, o preço é um, você vai à noite, o preço é outro. Aí você fica assustado, porque você observa que você perdeu mais dinheiro em não comprar do que comprando. Nós aqui no Brasil, nós já tivemos épocas em que a inflação foi de 4.000% ao ano. Uma inflação de 4.000% ao ano é mais ou menos 100% ao mês, 90% ao mês. Significa que você recebe o teu salário hoje, ele já está desvalorizado de 50%. E você fica correndo atrás, tentando sobreviver. Tá? Esse é quando existe inflação. Quando ele fala até aqui embaixo, aqui, ó, o ideal da inflação é entre 2% a 5% ao ano. Quando ela está entre 2% a 5%, ela está bem controlada. Né? Mas quando ela ultrapassa isso, fica complicada. Mas existem casos de inflação de 1.000% anuais. O Brasil, na década de 90, foi isso. Né? Ali na década de 80, ela foi muito mais alta ainda. Eu lembro que quando o Figueiredo passou o governo para o Sarney, em 85, a inflação estava a 110%. Aí veio o Plano Cruzado, derrubou ela, e aí a coisa foi caminhando. Bom, aqui embaixo nós temos o que eles chamam de classificação dos juros. A classificação dos juros a preparação que nós temos para entrar em regime de capitalização. Ele vai dizer o seguinte, existem 2 tipos de juros, os juros simples e os juros compostos. Quando nós estamos falando dos juros simples, a taxa de juros vai incidir sempre sobre o valor inicial. Quando nós falamos de juros compostos, significa que a taxa de juros vai incidir sempre sobre o saldo imediatamente anterior. E é isso que está aqui nesse item 1.4, nesse tópico 1.4. Ele começa aqui. Os juros são classificados em simples ou compostos de acordo com o regime de capitalização em que se está trabalhando, que é o que nós vamos trabalhar aqui embaixo, né? A partir do tópico 2. Aqui, então, ele fala... Então, vamos a um exemplo. Ele fala, suponhamos um exemplo numérico de juros simples. Suponhamos que um indivíduo tenha feito hoje uma aplicação de 100 em um banco que remunera suas aplicações a juros simples à razão de 20% ao ano. Qual será o seu saldo credor no final dos próximos 5 anos? Se nós colocarmos aqui na tabela, nós vamos ver o seguinte. Temos o ano 0, que é o momento onde ele faz quando ele leva esse dinheiro lá no banco, e depois tem o ano 1, 2, 3, 4, 5. Se você montar uma tabela, ele está dizendo o seguinte, que quando o juro é simples, a taxa de juros vai incidir sempre sobre o valor, valor inicial. Tá? Então, aqui, no momento 0, ele aplicou R$100, está aqui lá no banco, R$100. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai ficar lá durante 30 dias. No primeiro dia útil do ano, do mês seguinte, do ano seguinte, porque aqui é o ano, do ano seguinte, ele vai começar com 100. Por quê? Ele passou aqui do final do ano para aqui. Os juros foi de 20%. Né? Se os juros for de 20%, ele está incidindo sobre o quê? Sobre o valor inicial. Porque o juros simples vai incidir sempre sobre o valor inicial. Então, nós vamos ter aqui no ano 1, ele ficou do ano 0, do primeiro dia que você aplicou, ele ficou um ano inteiro e
quando, no dia 31 de dezembro, por exemplo, ele vai servir de base para o banco calcular 20% sobre ele. Então, o que ele vai fazer no ano seguinte? Vai ser o 100 mais 20% sobre esse 100, que passou a ser um saldo de 120. No ano seguinte, no segundo ano, de novo, a taxa de juros, como é juros simples, ela vai incidir sobre o valor inicial. Então, de novo, 20 aqui. Então, ficou... aqui eu errei, aqui está errado aqui. Então, seria aqui 120, a tabela, 120 mais 20, 140. No terceiro ano, de novo, vai ser a taxa de juros de 20% sobre o valor inicial. Então, esse 140 passa para aqui. Então, 140 aqui. 140 aqui. Então, 140 mais 20, 160, que é o saldo do terceiro ano. Depois, de novo, 20% sobre o valor inicial. Por quê? Porque é juros simples. Então, é sempre sobre o valor inicial. Aqui, no ano quarto, ele vai estar com 160. Poxa vida. 160. Então, 160 mais 20, 180. De novo, 20%. Então, aqui no último ano, 180 mais 20 passa para 200. Então, ele vai aplicar 100, ele vai ficar 5 anos. No final do quinto ano, a juros simples, ele vai receber 200. Ele vai sacar 200. Porque foram R$20 de juros a cada ano. Se nós fizermos a mesma aplicação, vamos ver se vai bater certinho, a mesma aplicação, ela vai acontecer onde os juros, vou ver se essa planilha está calculada certinho aqui. Ele disse o seguinte, que a juros compostos, a taxa de juros incide sempre sobre o montante imediatamente anterior. Então, no primeiro mês, no primeiro ano, ele aplicou 100, ficou lá. O que vai acontecer? No primeiro ano, 20% de 100, 120. 120 mais 20, 140. 140. Aqui eu já vi que a planilha também está errada aqui. Vamos ver aqui. É bom que a gente faz junto. Então, 140 aqui, aqui ele ficou no primeiro ano e ele terminou com 140. Ele vem para aqui agora. 140 aqui, que é o capital inicial, o valor do segundo ano. Então, daqui nós vamos ter que botar 20% sobre 140, que deve dar 28. 28, tá? Então, 140 mais 28, 196. Só aqui que veio errado, essa coluna aqui. Então, aqui passa a ser 196. Então, vamos ver 196, 20%. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 9, 18. 18 e 1, 19. 2, 1, 2, 3. Tá certo. Cálculo 39,2. 39 e 20 de juros aqui no ano 3. Então, no final desse ano vai ser 196 mais 39,2. Vamos ver se dá certo esse cálculo, essa soma. Acho que não dá, não. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver se a calculadora abre. Então, 196 mais 39,2. Deu 235. Aqui está errado esse cálculo aqui. Então, deu 235 e... a calculadora. 235,20. Esse cálculo é o valor daqui. 235,20. Tá certo? Então, automaticamente os outros vão errar. Então, o que acontece aqui? Esse aqui vai ser o saldo 235,20. Então, nós aqui vamos ter que... Aí vamos ver
quanto ele vai ter de juros, porque os 20% será sobre esse saldo aqui, que é 235,20. Vamos ver se está certo. 235,20. Cadê o vezes desse negócio? Vezes 0,20, que aqui eu vou aplicar a taxa, né? Deu 47. 47,04. Vamos lá, 47,04. Então, 47,04 mais 235,20. Vamos ver quanto dá. Mais 235,20. 282 e 24. 282 e 24. Que automaticamente vai ser o saldo daqui. 282 e 24. Então, vamos ver qual vai ser a taxa daqui. Vezes 0,20. Por que eu estou colocando 0,20? Porque o que eu falei lá atrás? Nós usamos o coeficiente. É isso? Se nós usamos o coeficiente, nós dividimos por 20. Então, deu 56,45. Somando isso, 282,24, 200 e... Aqui, vamos ver, vamos somar direto. Não. Vamos somar com 282,24. Deu 336 e 69. Tá? Salvar aqui. O que você observa? A juros simples, você aplicou 100, ele ficou 5 anos lá. E no final você vai sair com 200. A juros compostos, você aplicou 100, ele ficou 5 anos lá. E no final você vai sair com 336,69, considerando que os cálculos aqui estejam todos corretos, tá? Você depois pode confirmar os cálculos aqui. Ou seja, mais do que dobrou. Mais do que dobrou, deu 136%. A juros simples deu 100%, certinho, porque dobrou. Como é juros compostos, ele deu mais do que 100%, mais do que dobrou. Ele vai dar um retorno de 136%. É só você comparar aqui, ó, o 100 com 336, vai dar 336,29, que vai dar 136,39 que ele teve de retorno. Por que é importante nós vermos isso aqui? Né? Vou botar aqui, por exemplo, que ele está dando, na verdade, vai ser 2,36, é o que vai ser o coeficiente dele. E esse daqui, ó, é 2,0. Esse é 2,0 e esse 2,36, que você tem que vai ser o retorno dele. E por que isso aqui é importante? Porque quando nós formos analisar a taxa interna de retorno e o payback e a relação custo-benefício, esse indicador ele vai ser fundamental. Porque significa o seguinte aqui, que se você fez um investimento de 100 a essa taxa, vamos supor que fosse isso, você recuperou o investimento de 100 e ainda teve um retorno de 1,36. Você ainda teve um retorno de 136%, porque ele mais do que dobrou. Ele mais do que dobrou. Então, o retorno seu foi de 1,36 ou de 100,36. E isso aqui é importantíssimo você ter essa lógica, entender essa lógica para você fazer a análise razoável.
Por exemplo, quando você vai fazer um concurso, raro você não vai fazer esses cálculos todos, mas eles te dão esses parâmetros para você analisar. Eles te dão esses parâmetros para você analisar. E aí você tem que ter isso muito bem claro na sua cabeça, muito bem lógico na sua cabeça para não dar problema, para você entender. Beleza? O que acontece? Então aqui embaixo tem três exercícios, que são iguaizinhos a esse aqui. Monta a tabela, aí você pode até fazer no Excel. A minha aqui ficou errada exatamente porque eu fiz no Excel e não observei o erro que estava na planilha, por isso que deu erro, mas foi até bom que nós fizemos juntos. Né? Foi até bom ela trazer os erros, porque aí nós acabamos fazendo junto, né? Que foi melhor do que ela vir já pronta. Então, o que você faz? Pega essa planilha, coloca ela lá e esses dois exercícios aqui você faz, e para você chegar, ele já te dá a resposta aqui, ó, 2.600 nesse, 2.676. Provavelmente seja o mesmo, só que um é juros simples e o outro é juros compostos. Provavelmente, que é isto. É juros compostos, é isso mesmo, juros simples. A juros compostos vai ser 2.600, que vai dar, e a juros... Aliás, desculpa. A juros simples vai ser 2.600 e a juros compostos 2.676,45. Tá? E depois tem um outro aqui, que é diferente, e aí você pode trabalhar tanto a juros simples e compostos. É importante você entender e não se preocupe com o que vem aqui à frente, ou quando a gente começa a trabalhar as fórmulas. Não é importante isso. No momento, o importante é você entender bem esses parâmetros aqui, que isso facilita demais, porque quando nós entrarmos aqui, vai meio no automático. Vai meio no automático. E aí você tem que entender bem os conceitos que estão dentro, que aí facilita e facilita muito. Tá bom? Bom, então é isso aí que nós queríamos ver nesse vídeo, tá? Esse vídeo é o que nós queríamos ver. E o que seria correspondente a 2 aulas, se nós tivéssemos, se fosse presencial, por exemplo, seria mais ou menos o correspondente a 2 aulas. Até você observa, até pelo tempo da gravação. Né? Tá bom, gente? Então é isso aí que nós queríamos ver para essa aula. Aí vocês se divirtam aí com o que foi apresentado aí. Tá bom? Até a próxima. Grande abraço.